Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Nós estamos vendo os frutos dessa desordem política que nós estamos vivendo no Brasil e não remeto a nenhum ponto de vista, não me leva a nenhum ponto de vista, porque é preciso a gente observar aquilo que é direito. Quando você é direito, observar aquilo que é direito. Então é possível que venhamos mudar essa condição hoje? É evidente que não. De jeito nenhum, não tem a menor possibilidade. Mesmo porque é preciso que se aprofunde aonde está o foco. Então, nos últimos tempos, nós assistimos as pessoas verem ou assistir, até mesmo sai na mídia, as pessoas relatarem que o brasileiro despertou. Olha, o brasileiro não despertou. O brasileiro simplesmente descobriu que pode apostar numa direita que não tem nenhum vínculo com a mudança que precisa fazer. Então existe mais um poderio, mais uma posse do poder do que mesmo buscar os meios para mudar a política do Brasil. Não tem como. É preciso se aprofundar na infraestrutura. É preciso mudar a cabeça dos brasileiros. São 200 milhões de pessoas que não pensam da forma igual que é correto. E nós sabemos disso. E sabemos que as políticas que é colocada em prática faz com que o cidadão se desvie dos seus atos corretos, seus atos justos, para fazer aquilo que é melhor para a sua sobrevivência. Ou seja, sabe aquela curvinha que você faz para poder alcançar a coisa mais rápido do que os outros? Essa é a oportunidade que os políticos têm dado ao brasileiro. O que ocorre no Brasil diante dessa confusão, esses pequenos frutos, essas pequenas árvores que nascem dessa desordem política, em que a maioria das pessoas pode apostar na esquerda e direita? Eu não aposto porque não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque na observação a qual eu vou falar aqui, você também vai passar a não acreditar. Por quê? Porque para você ter uma esquerda e uma direita, é preciso que você tenha um contrapeso. O que é um contrapeso? O que é um contrapeso? Um contrapeso é um congresso onde está sobre a vigilância constante dos atos do executivo. O que é freio? Freio é uma justiça que esteja completamente observando a Constituição. Não pode sair dela. E que, por via das atitudes erradas de um Congresso Nacional, essa justiça corrige os atos inconstitucionais e garante o Estado de Direito quando é aplicada ao Estado de Direito. Quando nós encontramos uma nação esfacelada, encontramos a democracia esfacelada, que a democracia é o grupo de pessoas que se dispõe a obedecer o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito ele é fundado sobre regras e leis e tem que ser cumprida. Quando surgiu o esfacelamento do Estado Democrático de Direito, que é as pessoas, que todos que têm como ser identificados com o registro, certidão, então passa, além de ser um cidadão político, passa a ser um cidadão, unidade monetária, que você passa a trabalhar. Antes não, mas depois você passa a trabalhar, então você passa a ser unidade monetária, onde você vai se preocupar com certas coisas da sua vida, com certos investimentos na sua vida. Então, você torna-se o quê? Um cidadão. Um cidadão tem como princípio o Estado democrático, também tem como princípio unidade monetária e pessoa política, que você vai ter que ter consciência política porque você faz parte de comprar arroz, feijão, macarrão, imposto, escola. Então você torna-se uma pessoa política, então você vai escolher os seus políticos dentro das suas necessidades, dentro dos seus arrojos, dentro da sua escassez.
Então você só é um cidadão quando você tem essa noção. Chegando o Congresso Nacional, que é o contrapeso de qualquer ato do Executivo, temos o contrapeso para ler, observar o que pode ser mudado para reestruturar ou estruturar uma nação ou o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito ele não pode ser contra ele mesmo, porque aí é prevaricar. Nem chama de um ato, até um ato criminoso, né? Então, a justiça, ela simplesmente garante o equilíbrio do Estado Democrático de Direito. Nos últimos anos, com a entrada desse desequilíbrio de esquerda e direita, que muitos podem dizer que é perfeito, tudo bem, é o seu ponto de vista, mas na entrada desse ponto, se houver freio e contrapeso, a direita é perfeita, a esquerda é perfeita. Então nós vamos ter grupo de pessoas simplesmente disputando quem faz melhor para o Estado Democrático de Direito. E quais são as suas políticas externas que possam fazer com que possa trazer benefício ou divisa para o país. E fazer com que esse povo que tem como Estado Democrático de Direito, esse povo, essa nação, possa sim ser desenvolvida através de emprego ou outras funções. Mas nós encontramos uma coisa muito interessante, porque o Estado Democrático de Direito abandonou o direito de reivindicar, apostando em fragmentos, em greves que surgiram, fazendo com que essas pessoas tornassem cristos políticos, o salvador da pátria, e fizeram com que essa nação viesse a ter diversas formas de classes que têm seus defensores. Esses defensores foram eleitos, chegaram lá no Congresso Nacional. O que eu quero dizer é que não entre nessa ideia de polaridade política, porque ela não tem uma regra justa, ela não tem. Mas por via das pessoas terem abandonado o Estado de Direito na democracia, nós observamos que muitas pessoas cometem crimes constantemente, tanto crimes pequenos, não estou falando de furto, de roubo, de assalto, não estou falando de estupro, não. Isso aí é outro setor. Mas crimes de ofensa, crimes de agressão, crimes moral, isso é amparado na nossa Constituição Federal. E que por via de ter abandonado o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito, que é garantido pela Justiça, as pessoas acham que pode passar batido. Nós estamos vendo no Brasil milhares de deputados de direita, senadores pagando os tufos de dinheiro para pessoas por ofensa. Os tufos. Muitos deputados e senadores, muitas vezes por ter o artigo 53, eles têm a liberdade de se expressar, mas com um linguajar bem dentro do entendimento ao qual não possa ofender. Não que você possa dizer o que você quer. Não existe isso que você possa dizer o que você quer. Existe o Estado de Direito para que a pessoa possa ser responsabilizada civil e criminalmente pelo aquilo que você fala. Então não importa se você está na rede social, se você chama a pessoa de ladrão, você vai ser responsabilizado. Isso é verdade. Então, a Constituição Federal, muitos, já vi pessoas que eu até tenho uma admiração por essas pessoas, mas essas pessoas sempre citam o artigo 220 da nossa Constituição, a qual peço perdão por abrir aspas e lê-lo, para que vocês possam compreender que não é à toa que as pessoas cometem seus crimes banais, por via de não conhecer e por via de atender essa polaridade política a qual todos acham que têm o direito de dizer alguma coisa. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o dispositivo desta Constituição. Todos gostam de ler isso. Ah, não, eu posso falar o que eu quero. Tá, né? Então vamos ver lá nos dispositivos da Constituição. Nós vamos aqui para o artigo 5º,
Então, nós vamos aqui, né? Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço ou plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o dispositivo do artigo 5º, o inciso 4, 5, o 9, o 13 e o 14. Então, vamos lá. Vamos começar pelo artigo o artigo 5º. Artigo 5º, né? O artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por danos material, moral ou imagem. Vamos aqui no inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada o anonimato. Quer dizer, você pode falar o que você quiser, mas você não pode se esconder. É vedado o anonimato. Você tem que se expressar, tudo bem. Mas é vedado o anonimato, tá? Então é livre, tudo bem, né? É vedado. O artigo inciso 4 é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Se nós viajarmos aqui pelo 9, né? Vamos no artigo aqui no 9, são inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização caso você ofenda a pessoa. Você não vai correr disso. Então, pelo dano material, moral decorrente à sua violação. Então, não é que você possa falar o que você quer. Essa imoralidade política que nós estamos vivendo hoje faz com que as pessoas estagnem dentro das suas mentes que você acha que pode falar alguma coisa. Tem regras e tem exceções. E eu já vi pessoas, e nas redes sociais somos livres. Não, filhinho. Não, tenha cuidado com os processos civil e processo criminal. Porque um processo criminal, de onde você estiver, você responde naquela cidade. Então você vai ter que deslocar para resolver alguns problemas. Então não é da forma que você acha que vou nas redes sociais chamar você de ladrão, disso. A coisa não funciona assim, não. Medidas vão ser tomadas e aquilo que você falava é usado contra você. Não tem para onde você correr. Isso é a anarquia que nós estamos vivendo hoje, na tão chamada pluralidade política estabelecida que qualquer pessoa pode falar. Você não tem noção o quantas pessoas são processadas nesse Brasil por via de falar aquilo que muitas pessoas na rede social, que é o Estado Democrático de Direito, que são as pessoas que fazem parte do Estado Democrático de Direito, acreditam que o Estado Democrático de Direito é justamente que você fala, vou xingar todo mundo. As pessoas, por abandonar a justiça, por via de não observar que é ela que garante o Estado Democrático de Direito, que também vai garantir a resposta e a punição para você que fala. Você não é por via, eu não sou bandido, não. Se bandido é outra coisa. Você vai responder pelo processo mesmo comum criminal, mas também existe processo criminal por via de danos morais. Então, se você não tem controle sobre o que você fala, observe, guarde, saia, não responda, porque não importa onde você esteja, as pessoas encontram você, tá bom? Encontra você como? Aí vamos aqui no artigo 9. Essas pessoas que falam de liberdade de expressão deveriam ler todos os incisos do artigo 5º para a pessoa não andarem falando o que querem. No inciso 9, no inciso 14, diz assim: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício do profissional. Caso você não queira entender, eu vou te explicar para você. Mesmo que sejam essas informações tanto do governo como para a pessoa do Estado Democrático de Direito. Caso você ofenda uma pessoa do Estado Democrático de Direito, que ela entre na justiça, o advogado tem acesso às suas informações porque está garantido na Constituição. Então você não pode se esconder. Não pode. Você vai responder pelos agravos conforme o inciso 5 da Constituição.
Então, as pessoas estão mergulhando nessa confusão em que eu já vi pessoas chamarem ministros, chamarem outras pessoas de moleque, canalha. Você acha que elas não estão respondendo processo, não? Você acha que tudo é normal? O Estado Democrático de Direito tem regras e elas têm que ser obedecidas. Dessa forma, o que nós estamos encontrando no Brasil é fruto do esfacelamento dessa democracia que foi estabelecida por essa pluralidade política que foi lá na base. Dividiu todo mundo, fez as pessoas abandonar o Estado Democrático de Direito e as pessoas ficaram à mercê de dois grupos esperando Cristo Salvadores que eles possam resolver todos os problemas. E na condição democrática, tanto que vocês falam sobre ações democráticas, não funciona assim. Não é assim que funciona. Tem que ter responsabilidades. E responsabilidades, por via de você não compreender o que é a Constituição, provavelmente poucas pessoas têm a Constituição em casa. E eu acredito que se ler, não ler, né? Porque quando eu digo que se ler, não ler, porque ler não entende. Então, meu amigo, não fale aquilo que você não tem conhecimento, não fale aquilo que você pode ofender, não ofenda. O Estado Democrático de Direito, ela é uma faca de dois gumes. Dois gumes. Você fala, mas fala das ações. Das ações. Nunca envolva a pessoa. Aprenda a comentar. Porque essa é a forma de fazer com que mostre que você é um analfabeto político. Porque você abandonou lá atrás. Então procure os meios de conter-se antes que o Estado Democrático de Direito alcance você. Um abraço a todos e até mais.